Nosso cordial boa noite a todos os irmãos do Mensageiro da Luz, dessa terra abençoada chamada Santa Teresa, que tanto encanta e divulga o nosso estado, a capital mundial dos beija-flores, lugar de pessoas alegres, acolhedoras e que nos recebem hoje pela rede da internet, mas que certamente em breve nos receberá presencialmente, se assim o bom Deus permitir. Obrigado a todos vocês por estarem aqui nesse momento, nos assistindo, nos prestigiando com a sua presença. E vamos falar hoje sobre o sentido da vida. Falamos mais diretamente da vida aqui na Terra, dessa vida nossa, a vida que nós temos aqui, porque a vida, sob o sentido mais amplo, ela é muito maior do que simplesmente a nossa reencarnação. Mas a vida no sentido completo, a vida como nós entendemos aqui na Terra, essa vida quase que material, essa vida da nossa encarnação. Vamos falar um pouquinho mais diretamente sobre nós enquanto seres encarnados. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus faz uma afirmativa interessante. Ele fala que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, nessa passagem de João, ele faz uma ode à vida. Ele exalta o amor como mais nobre, como mais puro, como maior de todos os sentimentos. O amor generalizado, o amor de todos os sentidos. Ele coloca esse amor que ele tanto ensinou como o mais importante e o maior de todos os sentidos. E põe a vida como o nosso bem mais valioso. Por isso ele compara a doação de vida como o ato mais importante de amor. Nesse momento, Jesus põe a nossa vida como sendo o bem mais precioso que nós possuímos aqui na Terra. E que não é nossa, nós nem possuímos, porque a vida é um dom que Deus nos empresta temporariamente. Mas o que é a vida? Nós não temos nem noção do que seja a grandiosidade da vida. Nós temos dificuldade até mesmo de dizer o que é a vida, vamos dizer assim, dizer o que exatamente é a vida, definir em palavras o que é a vida. A biologia fala que a vida é o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um ser. O ser nasce, vive e morre. Só que para nós espíritas, esse espaço de tempo, ele se chama reencarnação. Não é um conceito pleno do que é a vida. A vida é muito mais do que isso. A eletricidade, a filosofia dos homens diz que a vida é o fenômeno que anima a matéria. Mas Allan Kardec já falou que a eletricidade também é um fenômeno que anima a matéria. Então, essa não é a definição completa. A metafísica, a física de Aristóteles, diz que a vida é um processo contínuo de relacionamentos. Bacana essa definição de Aristóteles, só que hoje, com o advento dos computadores, nós entendemos que um processo contínuo de relacionamento nós costumamos chamar de redes sociais. A definição tradicional para a vida é aquela que diz ser a vida o atributo do ser que nasce, cresce, se movimenta, metaboliza, responde a estímulos, se reproduz, atinge o seu apogeu e declina. É um conceito bastante amplo, é um conceito quase completo do que é a vida. Mas se nós formos olharmos direitinho para essa definição, a gente vai perceber que um incêndio também é um ser que nasce, cresce, se movimenta, metaboliza, consome energias, responde a estímulos, o incêndio se reproduz, o incêndio cresce, atinge o apogeu, declina e morre. E o incêndio não é uma coisa viva. Uma estrela também acontece isso com ela. Vejam a dificuldade que nós, enquanto estudiosos das coisas materiais, temos para definir a vida. Mas existe um grupo de pessoas que conseguem definir com poucas palavras o que é a vida. Eles são os poetas. E um grande poeta mineiro, chamado Luiz Gonzaga Júnior, o filho do grande Luiz Gonzaga, em uma de suas canções,
Ele definiu a vida como sendo o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Segundo ele, a vida é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Talvez não haja, na genialidade humana, uma frase que defina tão bonita, de forma tão bonita, o que é a nossa vida. E interessante que isso partiu de uma pessoa que sua vida inteira disse que era ateu. Mas talvez ele fosse ateu porque ele não acreditasse naquele Deus que a sociedade o ensinou a acreditar. Talvez se ele conhecesse o Deus que nós espíritas aprendemos a conhecer, ele certamente não seria ateu. Mas essa frase dele define muito claramente o que é a vida. Mas nós espíritas também temos a nossa forma de definir a vida. A nossa concepção de vida é um pouco mais técnica. Nós dizemos que a vida é uma consequência, ela é o resultado de uma ação. A vida, nós podemos dizer que é o resultado da ação de um elemento chamado fluido vital sobre a matéria organizada, atendendo a um princípio, que nós chamamos de princípio vital. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 63, ele fala que a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o fluido vital. Ele, o fluido vital, dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Vamos trocar isso em miúdos para entendermos o que Kardec quis dizer com isso. A vida é a consequência da ação do fluido vital sobre a matéria organizada. O mundo foi criado por Deus. A Terra, vamos nos conter, a Terra foi criada por Deus e nela foi despejada pelo Criador um fluido que nós chamamos de fluido vital. O fluido cósmico universal, modificado pelos agentes da criação e pelas leis divinas que regem o universo, cobriram a Terra de um fluido chamado fluido vital. Com o processo evolutivo, a Terra se organizou de uma forma tal que ela possibilitou que um princípio chamado princípio vital permitisse a ação do fluido vital sobre essa matéria organizada e aí se formasse a vida. Simples assim, um projeto divino concebido lá nos primórdios da eternidade. Nós podemos fazer uma comparação singela para que a gente possa entender como que foi criada a vida. Vamos fazer uma comparação com uma bateria de carro. Vocês conhecem uma bateria de carro, né? Uma caixa plástica, o tamanho de um computador, mais ou menos, e ali dentro existem placas de chumbo ligadas por conexões elétricas. E dentro dessa formação material, uma caixa de plástico, com placas de chumbo e outros elementos, é colocado um fluido, que nós chamamos de fluido de bateria, que nada mais é do que o ácido sulfúrico. Seria a solução da bateria. Essa bateria com as suas placas de chumbo nada mais é do que uma caixa plástica com chumbo dentro. Mas quando eu coloco o fluido nessa bateria, o princípio químico permite uma reação tal que promove a geração de eletricidade, como se fosse uma coisa mágica. A eletricidade nós podemos comparar com a vida. A caixa plástica é o nosso corpo físico. E o fluido da bateria seria esse fluido vital que o Pai espalhou pela Terra. Mantendo-se organizada a matéria, o fluido vital age sobre ela e mantém a vida. Desestruturando a matéria, a vida se extingue. Ou, esgotando-se o fluido vital, a vida se extingue. É uma metáfora que nós podemos fazer para compreendermos como foi concebida a vida aqui na Terra. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 70, Allan Kardec falou uma coisa muito parecida com essa. Nós copiamos a ideia de Kardec, não é uma ideia tão original assim. Kardec diz que os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido, ele falava do fluido vital, determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte, como a cessação do fluido dentro da bateria causa a extinção da eletricidade nessa bateria. Então, com essa metáfora, a gente pode entender como Deus, nosso Pai Celestial, estruturou, organizou a vida aqui na Terra. Vejam a complexidade da vida. Segundo André Luiz, foram 150 milhões de séculos para que a vida se estruturasse
em uma concepção capaz de permitir que o fluido vital, atendendo ao princípio vital, agisse sobre essa matéria estruturada e gerasse a vida. 150 milhões de séculos, André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. A vida é uma coisa muito complexa, é grandiosa. A forma que o Criador encontrou para nos conceber vivos aqui na Terra. Portanto, algo tão complexamente estruturado deve ter uma utilidade muito grande. Qual é o objetivo da vida? Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui reencarnados? Por que da vida? A ciência diz que o grande objetivo da vida é reproduzir-se para perpetuar-se. Existem teorias biológicas que dizem que a única função da vida é se manter vivo, é se reproduzir para não se extinguir. Era continuar sempre se reproduzindo para estar sempre vivo. Sob esse ponto de vista científico, nós podemos dizer que a nossa vida, ou a vida de um mosquito da dengue, ou de uma bactéria, ou de um camundongo, ou de um elefante, ou de uma barata, tem exatamente o mesmo objetivo. Simplesmente se reproduzir para não extinguirmos. A gente não pode entender que, sendo tão complexa a vida, ela tem um objetivo tão singelo que se encerra em si mesma. O objetivo da vida é manter a vida, ou seja, ela não tem objetivo absolutamente nenhum. Ela não teria objetivo absolutamente nenhum. Essa concepção científica ela é muito pragmática, mas não atende aos nossos objetivos. Algumas pessoas dizem que o objetivo da vida é ser feliz. Será que o objetivo da vida é realmente ser feliz? Nós viemos aqui com um único objetivo, com uma única função, com um único sentido, que é ser feliz? Ora, nós sabemos que a felicidade é muito importante para todos nós. A felicidade deve ser algo buscado incessantemente por todos nós, em todas as nossas reencarnações. Mas a felicidade não é um objetivo, a felicidade é um meio, é uma forma de conduzir as nossas vidas. É um caminho a ser percorrido para atingirmos um objetivo. Ela não é o objetivo final. A vida traz para nós uma ciência, que é realmente ser feliz. A ciência da vida, talvez o grande trunfo da vida seria nós buscarmos a nossa felicidade. Mas aí nós encontramos a sabedoria da vida. Porque se a ciência da vida é ser feliz, a sabedoria da vida é fazer alguém feliz. Porque quando eu faço alguém feliz, eu multiplico a felicidade. Porque toda vez que eu faço alguém feliz, eu também me sinto feliz e aí a felicidade é dobrada. E quem viu aquela pessoa feliz também se sente feliz se está ligado a ela. E a gente multiplica a felicidade. Então essa é a grande sabedoria da vida. Mas não é o objetivo da vida. Isso é meio. E o grande segredo da nossa vida é não termos a obrigação de sermos felizes. Vocês já repararam que nós vivemos num mundo em que nós somos praticamente obrigados a ser felizes? As pessoas exigem isso de nós. Quando elas encontram conosco na rua e lembram-se dos nossos filhos, perguntam: e aí, Vanderlei, como é que está o seu filho? Ele está bem? Ele está feliz? Ele está trabalhando? Está se dando bem? Ninguém pergunta como é que está a formação moral dele. Ninguém pergunta como está a conduta ética da vida dele. Eles querem que nós tenhamos obrigação de ser felizes. E aí, ele casou, está feliz, tem filhos, só buscando a nossa felicidade. Ora, a felicidade é importante, mas ela é um meio. Nós não nos preocupamos muito com a nossa parte moral, com a nossa parte evangélica, com a nossa parte ética. Porque nós temos obrigação de sermos felizes, de viajarmos para os lugares mais bonitos do mundo, tirarmos fotografia e postarmos para que as pessoas curtam as nossas postagens, porque se elas não postarem, nós vamos ficar frustrados, porque nós queremos ser felizes, mostrar que somos felizes, e as pessoas têm que ver que nós somos felizes. Será que é para isso que nós estamos vivendo? Muitas vezes a minha felicidade explícita de uma forma muito transigente, ela acaba provocando a infelicidade no outro. Imagina aquela pessoa que junta o seu dinheirinho para passar férias num lugar muito bonito, aí vai lá para a Pedra Azul, na Pedra do Lagarto, um lugar lindo, um lugar divino que todo mundo devia conhecer.
A pessoa vai lá e tira um monte de foto e publica numa rede social. Fica toda feliz porque publicou essa foto. Aí uma amiga dela curte a foto dela e depois divulga uma foto dela própria, não em Pedra Azul, mas lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E ela fala, puxa, eu estava tão feliz, mas acho que o ano que vem eu quero ir para o Cristo Redentor para eu ser feliz. Junta dinheiro de novo, vai lá para o Cristo Redentor e faz outra selfie em cima do Cristo Redentor, divulga nas redes sociais. E aí alguém curte aquela foto e manda uma foto própria lá de Miami, ou lá da Disneylândia. Ou seja, a nossa obrigação de ser feliz nos obriga, nos impulsiona a buscar cada vez mais coisas para mostrar que estamos ainda mais felizes. Curtir uma viagem, fazer uma viagem em qualquer lugar do mundo, e hoje até mesmo do espaço, nos é lícito. Mas não para divulgarmos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, mas para sermos efetivamente felizes. Porque caminhar pela vida com felicidade é muito melhor. Independente da felicidade ser um objetivo ou não da nossa vida. Mas será que nós podemos definir a felicidade como objetivo da vida? Acredito que não, mesmo porque as grandes personalidades da história da humanidade talvez não tiveram nem tempo de ser feliz ou de se preocupar com a própria felicidade. Pegando, assim, alguns vultos da história da humanidade, vamos pegar alguns mais recentes, vamos lembrar, por exemplo, de Abraham Lincoln, o grande estadista americano que enfrentou uma guerra, uma revolução dentro do seu país, porque ele tinha o objetivo da igualdade entre as pessoas e, acima de tudo, tinha o objetivo maior de libertar os escravos do seu país, e isso levou o seu país a uma guerra. Lutou para unificar, para reunificar o seu país e para libertar os escravos. Conseguiu as duas coisas. Será que teve tempo de pensar em ser feliz enquanto administrava uma das maiores nações do mundo na sua época? Cuidava de uma guerra e da libertação dos escravos? Será que ele teve tempo de se preocupar com a própria felicidade? Talvez, quando estava se dirigindo para isso, acabou sendo assassinado na Casa Branca. Buscar a felicidade é um direito e uma obrigação de todos nós, mas não podemos fazer disso o objetivo principal de nossas vidas. Será que Joana d'Arc, uma jovem de 18, 19 anos, que já tinha que comandar um exército para libertar o seu povo do jugo inglês, teve tempo, em apenas 19 anos, ou menos do que isso, de pensar na própria felicidade, atendendo ao chamamento dos espíritos que buscavam se comunicar com ela incessantemente, dar-lhes orientação sobre até mesmo as estratégias de guerra? Será que essa jovem, essa criança, teve tempo de pensar na própria felicidade? Será que Madre Teresa de Calcutá, vendo o absurdo da diferença que existia entre os prédios suntuosos deixados pelo dominador inglês em Calcutá e a miséria absoluta escondida atrás desses mesmos prédios, onde crianças barrigudas e desnutridas comiam da lama do chão porque não tinham o que comer, analfabetas porque não tinham como aprender nada? Será que, diante desse cenário que ela encontrou, ela teve tempo de pensar na própria felicidade? Nós não temos ainda a capacidade de ser como esses que nós citamos. Mas podemos fazer muita coisa pelo nosso mundo, muita coisa pequena, que, se for feita por muitos de nós, trará resultados tão grandes quanto o que eles trouxeram. Buscar ser feliz, correr atrás ou correr juntos com a nossa felicidade, mas jamais imaginar que a felicidade é um objetivo. Eu vim aqui apenas para ser feliz. Então, nós podemos dizer que mais da metade da população do globo não está cumprindo a sua função, porque talvez a metade ou mais da metade dela não está feliz, porque está com fome, está em guerra, está em dor, está em abandono, está em invasão pelo estrangeiro, está em regimes políticos autoritários. Ou seja, a Terra ficaria com 50% pelo menos de inutilidade. Allan Kardec, na pergunta 923 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta absolutamente genial. Vamos resumir aqui a pergunta. Ele pergunta se, em nossa vida, nessa pergunta 922,
Ele pergunta o que nós precisamos para ser feliz. Porque a felicidade terrena é relativa a cada um. O que é o máximo para um é o mínimo para outros. O que faz a grande felicidade de uma pessoa, para outra, é o mínimo, é a miséria total. E aí ele pergunta, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, existe alguma coisa que as pessoas precisam ter para serem felizes? E os espíritos trazem uma resposta absolutamente icônica, na minha opinião, porque eles respondem de forma completa, sem responder absolutamente nada. Eles dizem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, para que eu seja feliz, sob o ponto de vista material, eu preciso possuir o necessário para a minha existência. Eu tenho que ter um mínimo de saúde, algo com que me alimentar, um lugarzinho para eu morar, pronto, eu já posso ser feliz. Mas tem pessoas que não se contentam com isso, e estão certas, sob alguns pontos de vista. Nós buscamos sempre melhorar a nossa condição de vida, e Kardec disse que isso é lícito para todos nós. Mas quem vai traçar o patamar da possibilidade de sermos felizes ou não, somos nós. Se eu tenho o que eu julgo a posse do meu necessário, eu já adquiri a condição mínima para ser feliz. É claro que é muito difícil uma pessoa ser feliz em uma doença terminal, uma doença extrema, ou na mais absoluta miséria. É um pouco difícil. Mas eu posso, se eu quiser. Porque eu traço patamares da minha felicidade de acordo com o que eu quero. Jerônimo Mendonça vivia numa cama ortopédica, não conseguia nem dormir virado de lado. Ele só conseguia ficar numa posição, sentia dores horríveis, e era uma pessoa feliz. Porque ele traçou o limiar da sua felicidade bem embaixo. Tudo que vinha para ele representava a felicidade. Mas cada um vai traçar a sua. Quem vai dizer quanto eu preciso ter para ser feliz, sou eu. Então, eu serei o primeiro artífice da minha própria felicidade, segundo essa resposta genial do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos continua. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Então, se eu tenho a posse necessária e a consciência tranquila, eu tenho tudo para ser feliz. O resto depende somente de mim. E essa segunda parte também é interessante. Com relação à vida moral, eu só preciso ter a consciência tranquila. E o que é a consciência tranquila? Vocês já repararam que tem pessoas que falam assim, eu tenho a consciência tranquila, nunca fiz mal a ninguém. Mas também não fez o bem. Outros falam, eu tenho a consciência tranquila, matei porque senão ele me mataria. Estou com a consciência tranquila. Até mesmo sob o ponto de vista moral, cada um de nós vai traçar o seu limiar de felicidade. E vai responder por isso no futuro, logicamente. Aí eu matei 200 pessoas porque foi necessário. Estou com a minha consciência tranquila, nós estávamos em guerra. Se é assim, tudo bem, mas você vai responder a si mesmo no plano espiritual. Mas quem vai traçar esse limiar sou eu. Enquanto Madre Teresa, ela dizia, gente, já alimentei 50 crianças hoje, não tenho mais o que fazer, mas existem mais 50 com fome, o que eu faço? Ela não tinha consciência tranquila, apesar de ter alimentado 50 crianças. Ela saía pela rua mendigando, pedindo às pessoas para alimentar as outras pessoas, as outras crianças, porque ela não tinha mais condições. Ou seja, a sua consciência não estava ainda tranquila para que ela pudesse ser feliz, porque o seu patamar de consciência tranquila estava lá no alto. Estava difícil alcançar a consciência tranquila. Não porque ela não tinha cumprido a sua obrigação, mas porque ela exigia de si própria cada vez mais. Muitas pessoas fazem assim. Então, gente, nós vamos traçar o que nós precisamos para sermos felizes. Porque a felicidade que nós vemos na outra pessoa, na maioria das vezes, não é lícita, não é verdadeira, não é real. Um grande cantor americano, que eu gosto muito das suas composições, apesar de ele ter uma voz horrível, mas compõe muito bem, um grande poeta que hoje, há pouco tempo, foi contemplado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele se chama Bob Dylan. Talvez não seja nem um grande exemplo moral, mas é um grande poeta.
E ele escreveu várias músicas, em uma delas, ele disse que atrás de cada rosto feliz, ou atrás de cada rosto bonito, depende da tradução, houve sempre algum tipo de dor. Não existem pessoas felizes que nunca passaram por uma realidade de dor. Todos nós passamos pelas agruras da vida. Precisamos compreender que a dor é característica ainda do mundo em que vivemos, da situação espiritual em que estamos atravessando. Mas ela, sozinha, não é capaz de impedir a nossa felicidade. É claro que sem ela será muito mais fácil alcançar a nossa felicidade, portanto, precisamos combater a dor em nós e no próximo. Mas é essencial entender que ela sozinha não é capaz de tirar a nossa felicidade. É fundamental que nós saibamos caminhar por esse caminho. Caminhar por essa trilha, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Sermos felizes, mas buscarmos o objetivo principal, que é chegar até o Pai. A nossa vida se extingue. Nós temos um período aqui na Terra, mais ou menos longo, mas ela um dia vai se extinguir. Esperamos que demore bastante tempo, porque nenhum de nós tem a menor pressa. Mas a vida material, a vida na Terra, ela se extingue por dois motivos apenas. Um, sob o ponto de vista natural. Ela se extingue naturalmente, devido à extinção daquele fluido que falamos lá no começo, do fluido vital. Nós recebemos uma quantidade de fluido vital, que pode, às vezes, ser reposta pelos benfeitores, mas que, normalmente, vai se esgotando ao longo da vida. E quando essa quantidade de fluido vital não é mais capaz de manter os nossos órgãos vivos, nós acabamos definhando e lentamente morremos. Pode ser uma morte natural, quando chegamos à velhice extrema, que os órgãos já estão enfraquecidos porque o fluido vital já está enfraquecido. É como aquela bateria do exemplo, em que a solução de bateria já está fraquinha, está pura água. Então, ela gera muito pouquinho eletricidade. Aí acontece a morte natural. Ou acontece a morte por doença, porque o enfraquecimento do fluido vital, às vezes, dificulta ou até impede o funcionamento de algum órgão vital. O cérebro, o coração, o fígado, os rins, órgãos assim. E aí alguma doença nos atinge e nós não temos possibilidade de debandar aquela doença, de debelar aquela doença, e nós acabamos morrendo por doença. Ou então porque acontece o enfraquecimento geral dos órgãos e a gente acaba morrendo. Essa é a morte natural. A segunda forma é a morte provocada. É aquela morte em que algo externo impede o funcionamento de algum órgão vital interno nosso. Pode ser um traumatismo, uma queda, pode ser a entrada do nosso organismo de algum elemento estranho, pode ser um elemento estranho físico, uma faca, um projétil, ou um elemento estranho químico, um veneno, ou um alimento estragado que nos faz mal, pode nos levar à morte. Ou a carência de nutrição. Nessas situações, mesmo havendo ainda fluido vital suficiente para manter a vida por mais algum tempo, a vida se extingue, porque algo artificial provocou o fim da vida. É como se eu pegasse aquela bateria lá do começo do exemplo e desse uma grande martelada nela. Ela ia se quebrar e mesmo que o fluido da bateria tivesse novinho, a bateria pararia de funcionar porque ela se quebrou, ela se partiu. É assim que a nossa vida se extingue. Mas a nossa vida é o bem mais importante que nós temos, nós precisamos preservá-la ao máximo. Preservá-la com amor, com felicidade, buscando mantê-la íntegra por maior tempo possível. Porque é isso que Jesus pediu de nós. Porque ele disse que nos daria vida em abundância. Mas tudo isso que nós falamos até agora é para definir o que é a vida. Ainda não falamos sobre o objetivo principal da nossa vida. Allan Kardec já perguntou isso lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Ele pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, ou seja, qual é o objetivo da vida aqui na Terra? E os espíritos respondem uma resposta um pouco longa, mas o que eles querem dizer é isso. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A vida na Terra, a reencarnação, a vida na Terra ou em outros orbes habitados, a vida material,
foi o caminho que a divindade encontrou para promover a perfeição das suas criaturas, dos seus filhos. O objetivo na vida da Terra é chegarmos à perfeição. Pela insistência, pela modificação dos nossos hábitos, pelas reencarnações consecutivas, pela repetição de experiências, nós chegaremos à perfeição. Porque foi assim que Jesus nos disse que seria. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele falou, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ora, como ser perfeito, se não atendermos ao chamamento da vida em diversas etapas reencarnatórias, aprendendo, reaprendendo, lembrando, relembrando, e também, por que não, ajudando e ensinando, seguindo o fluxo natural da reencarnação, por meio de etapas consecutivas de reencarnações, nós chegaremos à perfeição, porque o objetivo da vida é sermos perfeitos. O sentido da vida é buscarmos a perfeição. Ah, mas nós não estamos aqui para fazer caridade? Sim, para fazer caridade, caridade moral, caridade material, sobre todos os aspectos. Mas a caridade ainda é um caminho. Jesus é um caminho. A felicidade é um caminho. O objetivo é a perfeição. Se nós fizermos caridade, mas não utilizarmos a caridade que fazemos para nos aperfeiçoarmos de alguma forma, essa caridade vai servir para nós como, digamos assim, moeda, bônus hora para ser trocado no plano espiritual. Nós vamos ter a caridade praticada como recurso quando formos necessitados de auxílio para sermos atendidos pelos benfeitores. Quando necessitarmos de auxílio e formos atendidos pelos benfeitores. Mas o objetivo da caridade, o objetivo da prática do bem é sempre chegarmos à perfeição. Leon Denis já falava isso no livro O Porquê da Vida, que também pode ser traduzido como o sentido da vida ou a razão da vida. Nesse livro, O Porquê da Vida, no capítulo 6, Leon Denis fala, sendo o propósito da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano. O aperfeiçoamento contínuo e continuado. Até chegarmos onde? Até chegarmos à perfeição. Simples assim. Não há outra razão para estarmos aqui na Terra, senão para burilarmos as nossas mazelas mais duras, senão apararmos as nossas quinas mais pontiagudas, senão para retirarmos da nossa própria alma os espinhos que espetam a ela própria e aos outros que se acercam de nós. Esse é o grande objetivo da vida. Na entrada do túmulo de Allan Kardec, lá na França, existe um portal onde em cima está escrita a frase célebre: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. É a lei que rege as reencarnações. É a lei que rege a vida na Terra ou em qualquer outro planeta habitado. É por isso que estamos aqui. O sentido da vida é buscar a nossa perfeição. E aí, o benfeitor Emmanuel, escrevendo por meio do Chico Xavier, no livro Pão Nosso, na lição introdutória, na lição que introduz a esse livro, o Emmanuel fala, afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo da nossa iluminação interior. O Evangelho de Jesus é ferramenta para estudarmos, praticá-lo e atingirmos a nossa iluminação interior. Parece complexo, mas o único meio de chegarmos aos planos espirituais superiores e continuarmos crescendo incessantemente até a nossa perfeição é conseguirmos aqui na Terra essa autoiluminação. É interessante que Buda falava isso de uma forma estranha, mas falava isso há 2.500 anos, que era necessário buscarmos a iluminação. A ideia que Buda tinha é um pouco diferente, aliás, é bem diferente da ideia que o Espiritismo faz. Mas
se nós filtrarmos o tempo, 2.500 anos passado, e o que nós conhecemos hoje, o que conhecia Buda naquela época, nós podemos dizer que o seu ensinamento era muito parecido com esse que Emmanuel nos traz. É muito além de atingir o nirvana do budismo, mas é atingir a perfeição de que Jesus falou. Buscar a nossa iluminação interior, porque sem ela nós não teremos a vestimenta adequada para entrarmos nos festins dos planos superiores. E sem galgarmos planos superiores, vamos estacionar aqui na Terra ou em orbes semelhantes. É fundamental buscarmos por essa iluminação. Falamos de iluminação, como fala Emmanuel, como fala outros benfeitores, porque é uma metáfora para dizer que nós precisamos purificar o nosso interior. Precisamos ser pessoas mais puras, mais próximas daquilo que é Jesus, para continuarmos caminhando em direção a Deus. Existe um livro muito interessante, chamado Voltei, que foi escrito por um benfeitor que assinou como irmão Jacó, trazido pelo Chico Xavier também. Esse irmão Jacó nada mais era do que o Frederico Figner. Frederico Figner era um tchecoslovaco que mudou para os Estados Unidos para fugir da Segunda Guerra Mundial. Era um judeu, trabalhava muito e fez fortuna nos Estados Unidos, ficou amigo de Thomas Edison. Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada, do fonógrafo e outras invenções mais. E veio parar no Brasil. E aqui encontrou-se com a doutrina dos espíritos. E foi um dos grandes divulgadores, defensores e multiplicadores da doutrina espírita. Trabalhou escrevendo textos, divulgando nos jornais cariocas, principalmente, trabalhando em reuniões mediúnicas durante muito tempo de sua vida. Frederico Figner era muito rico. Pensa numa pessoa rica. Pensou baixo. Ele era mais rico do que isso. Mas era uma pessoa extremamente boa. Uma pessoa que era dado aos seus amigos e auxiliava a doutrina espírita. Para termos uma ideia, o primeiro parque gráfico da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro ainda, foi ele que financiou completamente, ajudando a divulgação do livro espírita. Quando ele desencarnou, pelo tanto que ele fez aqui na Terra, ele imaginou que ia chegar no plano espiritual resplandecendo em luz. E isso não aconteceu, e para ele isso foi uma grande decepção. Foi uma grande decepção. Porque quando chegou ao plano espiritual, ele se viu enfraquecido e apagadinho, obscuro, precisando de ajuda dos benfeitores para se manter em pé no plano espiritual. Em uma passagem desse livro, Voltei, Frederico Figner diz, abre aspas, assombrado, vi-me em duplicata. Ou seja, ele desencarnado, olhando para o seu corpo inerte. Eu, continua ele, eu que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Ele dizendo, eu, que em reuniões mediúnicas tantas vezes aconselhei espíritos que estavam ligados ao próprio corpo a deixar aquele corpo e continuar no plano espiritual, ele próprio não conseguia fazer isso. Ele continuava contemplando os seus despojos, como quem diz assim, eu não sei viver sem ele. Tanto que trabalhou, mas não conseguiu a autoiluminação. E o que mais angustiava Frederico Figner é que uma das pessoas que o ajudavam era a própria filha dele, que desencarnou bem novinha, com 18, 20 anos, não me lembro bem, e estava totalmente iluminada, plena no mundo espiritual, ajudando o seu pai. Tantos eram os méritos de Frederico Figner pelo bem realizado aqui na Terra, que ele foi recebido no plano espiritual por Bezerra de Menezes e sua equipe. Mas ele em si não tinha sustentação para se manter luminoso, brilhante como Bezerra de Menezes, como sua filha e como os outros que estavam junto com Bezerra de Menezes.
Simplesmente ele estava fraquinho. Ele não conseguiu, apesar de todo o bem que fez, de toda a caridade moral que apregoou, toda a caridade material que distribuiu, ele não conseguia a própria iluminação, porque ele não atendeu aquele imperativo de Emmanuel, de nós usarmos o Evangelho para buscar a nossa própria iluminação interior. É importante, meus irmãos, meus amigos, que nós entendamos que tudo que nós fazemos por aqui é caminho. Ser espírita, conhecer o espiritismo, estudar a mediunidade, estudar o Evangelho, fazer ou assistir palestras, trabalhar pelo espiritismo, fazer caridade moral, caridade material, tudo isso vai render para nós dividendos que nós utilizaremos quando for necessário. Por exemplo, como Frederico Figueiredo utilizou, serão benefícios que receberemos em troca quando chegarmos no plano espiritual e até mesmo aqui na Terra. Mas tudo isso é caminho para a nossa autoiluminação, para o crescimento interior de cada um de nós, para a nossa busca pela perfeição de cada um de nós, porque a vida é para isso que ela serve, para buscarmos a perfeição. Precisamos amar a vida, precisamos viver e não termos a vergonha de sermos felizes, mas também não temos obrigação de sermos felizes. Temos obrigação, sim, de buscar a nossa perfeição, caminhando com Jesus, com os seus ensinamentos, esclarecidos pela doutrina dos Espíritos, mas sempre com o objetivo do nosso crescimento interior. Cantando e cantando sempre a beleza de sermos eternos aprendizes, como dizia também o Gonzaguinha em uma de suas músicas. É necessário sempre trilhar esse caminho, porque Jesus nunca disse que ele era o objetivo. Ele sempre nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo menos a tradução diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele não é o Pai, ele é o caminho que nos leva ao Pai. E ele afirmou também que veio para que todos nós tivéssemos vida em abundância. Vida se multiplicando nas diversas etapas reencarnatórias para que a nossa possibilidade de busca pela perfeição se multiplicasse em oportunidades. Que nós, espíritas, convictos, trabalhadores, continuemos sempre trabalhando em nome de Jesus, buscando a prática da caridade moral e da caridade material, mas que nunca esqueçamos de fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos ensinou a fazer na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Buscar saber o que eu fiz no dia de hoje para melhorar a minha autoiluminação. Que passo que eu dei hoje para atingir a minha perfeição moral, que ainda está muito distante. Que nós possamos continuar nesse caminho, buscando sempre esse entendimento conjunto, procurando sempre aprendermos em grupo para caminharmos sempre na mesma direção. Caminharmos pela trilha aberta por Jesus, asfaltada pelo Espiritismo, para que a gente possa, um dia, chegar até o Pai Celestial, chegar até a perfeição. Que Jesus continue conosco, nos amparando, nos abençoando, nos fortalecendo com a sua misericórdia infinita e que Ele permita que nós continuemos sempre trabalhando e servindo em seu nome, buscando amparar o próximo e iluminarmos interiormente. Que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre, na sua luz eterna, que assim seja. Muita paz, muito amor para todos nós. Obrigado por estarem conosco até agora.